falar sobre o plano de tratamento aos 50 anos. Nós já falamos sobre os 30, os 40, o que a gente pode fazer nessa idade para poder melhorar a autoestima da paciente. E aos 50 anos, o que a gente pode fazer? Então, aos 50 anos, os sinais de envelhecimento, eles já são um pouco mais evidentes, né? Então, a paciente já chega no consultório pedindo: doutora, tem como dar uma esticadinha? Tem como levantar mais o meu rosto? Por quê? Porque já houve uma perda maior dos coxinhos de gordura, já houve uma perda maior do colágeno, o rosto já está um pouco mais derretido, então já existem aquelas ruguinhas que estavam fixas aos 40, aos 50 elas já estão mais profundas, quem não começou a tratar com Botox lá antes, né? Então, mas ainda assim, tem como a gente começar tratamento sim, tá? A prioridade número 1 eu trouxe um plano de tratamento que a gente tem na clínica. A prioridade número 1 vai ser ainda a toxina botulínica. Então a gente já começa a fazer nessa região da testa, né? Que eu expliquei a vocês, para a gente tratar o pezinho de galinha ao sorrir, a ruguinha do bravo e ao levantar as sobrancelhas, aquelas ruguinhas que aparecem na região da fronte, da testa. Então a gente precisa ainda tratar essa região com Botox sim, a cada 6 meses. A outra região que a gente já começou a tratar aos 40, que a gente precisa continuar tratando aos 50, é a região do terço inferior, com Botox também. Lembra que eu expliquei a vocês do músculo platisma, que puxa o nosso rosto para baixo, que se insere nessa região da mandíbula e desce para a região do pescoço, e vai fazendo com que a gente perca o contorno do rosto com o passar dos anos. Existe um músculo aqui também que puxa o cantinho da boca para baixo, que chama depressor do ângulo da boca, e a gente também precisa diminuir a força de contração dele para que a gente não fique tanto com o cantinho da boca caído. Então a gente continua fazendo esse tratamento aos 50 anos. A outra coisa que a gente precisa continuar a fazer ou iniciar o tratamento aos 50 é a reestruturação da face. A gente começa a fazer o preenchimento principalmente no terço médio, nessa região do malar, do zigomático, porque isso já está quase reto aos 50 anos, a gente já perdeu tanto coxinho de gordura daqui, que a gente já começa a ficar com essa parte reta. E na mulher a gente precisa ter uma curvinha aqui, que chama curva de Oggi, que dá beleza no rosto feminino. Então a gente precisa ver também se precisa preencher a têmpora, que é essa região aqui, e em algumas mulheres e homens isso fica um pouco mais afundado, traz um sinal de envelhecimento também. Então, cada tratamento é individualizado. Depois que a gente trata com preenchimento a região superior e a região média, que é essa região daqui que é muito importante, principalmente na mulher, a gente avalia também a região da olheira. Se o paciente já tiver bolsinha, a gente consegue às vezes preencher e melhorar. Se for o caso cirúrgico, a gente encaminha para a blefaroplastia para poder fazer a retirada do excesso de pele da pálpebra, tanto superior quanto inferior. Geralmente é realizado por oftalmologista ou cirurgião plástico. Ou a gente pode estimular o colágeno com alguns lasers, laser de CO2 ou laser de Erbium, que são lasers ablativos e que estimulam o colágeno nessa região, deixando a pele um pouquinho mais firme. A outra região que a gente nota um afundamento maior aos 50 anos é essa região aqui, chama fossa piriforme. Essa região começa a ficar mais funda e o bigode chinês um pouco mais marcado. Então, a gente reestruturando essa área daqui, a gente já consegue melhorar, mas a gente tem que preencher aqui também, tá? Mas não dá para começar por aqui, a gente precisa começar a reestruturação de cima para baixo. Outra coisa que me perguntam muito é se tem como fazer os fios de sustentação. Gente, não adianta a gente fazer fios de sustentação antes de reestruturar o rosto do paciente com bioestimulador ou com preenchimento. Porque o rosto está desabado, ele está sem volume. Se a gente coloca um fio ali no meio do nada, a gente não vai conseguir um resultado tão bom. Ele não vai ter uma duração tão boa. O fio de sustentação, ele estimula o colágeno também, mas ele não puxa o rosto de uma forma definitiva. Isso seria um lifting cirúrgico, tá? Mas o paciente às vezes não quer operar, então a gente lança mão desses procedimentos minimamente invasivos. O bioestimulador é também uma das prioridades aos 50 anos, né? Os bioestimuladores são o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, e o Sculptra, que é o ácido L-polilático. Eles são partículas que a gente injeta na face também, que vai fazer com que a nossa pele produza colágeno. O nosso fibroblasto, que é uma célulazinha que a gente tem, vai fazer com que ele estimule o colágeno nessa região e faz com que a pele fique mais firme, o contorno do rosto vai ficando um pouco melhor, vai deixando esse ar de dia o rosto desabado
um pouco menos evidente, tá? Então, se a gente associa o preenchimento com o bioestimulador, a gente tem um resultado muito melhor e muito mais natural e duradouro. Os lábios da paciente também aos 50 anos são áreas que a gente precisa continuar o tratamento ou iniciar um tratamento, tá? Eles continuam ficando finos, invertidos, as ruguinhas ficam muito mais evidentes, em umas pacientes mais, outras menos, principalmente se a paciente foi fumante, isso fica um pouco mais evidente, mais difícil o tratamento, mas a gente ainda consegue. Se a ruguinha já está fixa, a gente precisa também estimular o colágeno com laser, com peeling e preencher essa região, reestruturar a área do lábio. Se a paciente quiser colocar um pouquinho de volume no lábio para melhorar esse afinamento que o lábio tem com o passar dos anos. A outra área que a gente precisa dar atenção, que a gente já começou teoricamente a tratar aos 30 e aos 40, é o pescoço e o colo. A gente continua o tratamento dessa área com bioestimuladores, com hidratação injetável, que são os skin busters, e aí a gente consegue melhorar a flacidez, as manchinhas a gente pode fazer laser, luz pulsada, para melhorar as manchas do colo e do pescoço. Outra área que precisamos dar muita atenção aos 50 anos são as mãos. As mãos dos pacientes com essa idade já começam a ficar com as estruturas mais marcadas, os ligamentos, a parte óssea, porque é uma mão um pouquinho mais emagrecida e a pele muito fina. E a mão às vezes está um pouquinho manchada também por conta da exposição ao sol ao longo dos anos. Então a gente precisa bioestimular essa mão, fazer um bioestímulo de colágeno. O Radiesse é o padrão ouro para essa região, então a gente faz de 1 a 2 sessões, já tem um resultado muito bom. A gente associa também peeling, luz pulsada para melhorar as manchinhas das mãos. Então é isso, assim como eu expliquei a vocês aos 40 anos, a gente precisa também aos 50 anos fazer por partes. Ninguém vai fazer tudo de uma vez, a gente senta com o paciente e define qual vai ser o plano de tratamento para o caso dele, quais vão ser os tratamentos ideais para o caso dele, como a gente vai fazer isso, seriam em etapas. Botox a cada 6 meses, os preenchimentos a gente pode fazer 3 ampolas, volta a gente faz mais 3, e a gente vai reestruturando aos poucos a face da paciente, tá? O bioestimulador também pode ser associado nesses casos, geralmente a gente faz de 2 a 3 sessões nessa idade. O refinamento, que é o clareamento das manchinhas, os lasers, os peelings, a gente pode também ir fazendo por etapas, ninguém precisa fazer tudo de uma vez. Então isso é planejado quando a gente faz uma consulta para avaliação do paciente, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os 60 anos.